Meus queridos, a paz do Senhor, graças a Deus, nosso programa direto ao ponto para darmos continuidade na nossa lição, né? Estamos ainda na nossa terceira lição, o primeiro tópico e o nosso segundo subtópico. Queremos tratar aqui a iniciativa soberana de Deus. Já tratamos sobre o amor incondicional, tratando sobre Cristo como Filho unigênito, também tratando sobre a questão de Deus não ser motivado por coisa alguma, nem por ninguém, para nos amar, e o seu amor é incondicional por nós. Nós queremos agora tratarmos sobre um assunto importante nesse segundo subtópico. Veja o que diz aqui, uma pequena parte desse segundo subtópico, né? A Escritura ratifica que o amor divino antecede qualquer atitude humana. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. E aí, sobre a propiciação pelos nossos pecados, lá no primeira epístola de João, no capítulo 4, e o versículo 10. Então, o tema é: o Pai enviou o Filho, né? E o Pai enviou o Filho como propiciação, tá? E aí, tratando com os nossos irmãos e alunos ali da escola bíblica, né? Eu falei com eles ali a importância de entendermos sobre propiciação e propiciatório, porque esse termo propiciação nos leva a entender ou nos remete ao propiciatório do Antigo Testamento, não é? Veja que em Hebreus, no capítulo 9, né? Capítulo 9, e o versículo 22 vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E aí no capítulo 9, né, aos Hebreus, você lendo, você vai entender sobre a questão do templo, do tabernáculo, né? Templo não, do tabernáculo, e de como era realizado ali o sacrifício, a propiciação e o propiciatório. O que é isso, né? A propiciação é o ato, né? O ato sacrificial, o ato em que o sangue era derramado, né? Pelo sacrifício, pelo cordeiro, né? E onde era derramado esse sangue? Sobre o propiciatório. E o propiciatório aqui, o Antigo Testamento, é a tampa, né, da Arca da Aliança, né? E aí você vai entender um pouco sobre essa questão aí mesmo no capítulo 9 de aos Hebreus, né? Como esse sacrifício acontecia. O sumo sacerdote, ele adentrava o Santo dos Santos, porque o sacerdote, ele não tinha essa autoridade, essa autorização. Apenas o sumo sacerdote, ele adentrava ao Santo dos Santos, não é? No tabernáculo, nós tínhamos o pátio, que era o lugar externo, nós tínhamos o lugar santo, que era o lugar interno, né? Onde havia ali a divisão, né? E dentro também tinha ali o lugar santíssimo, Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, e sobre a tampa, sobre o propiciatório, era lançado, era aspergido, né, o sangue do sacrifício, do cordeiro. Veja que quando falamos de propiciação, nós lembramos daquilo que o próprio João Batista falou acerca de Cristo, quando no batismo, ali naquele momento batismal, quando o João Batista olha para Cristo e ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja que o sumo sacerdote, ele precisava oferecer sacrifício por si mesmo, e também
ele oferecia aquele sacrifício pelo povo, derramando o sangue, fazendo a ação sacrificial, né? Fazendo ali a propiciação, lançando sobre o propiciatório, né? Então, por que Deus envia o Filho, né, como propiciação? Porque o sacrifício com o sumo sacerdote no lugar santo dos santos, ele era feito a cortinas fechadas, vamos colocar assim, né? Não vamos colocar a portas fechadas, vamos colocar aqui a cortinas fechadas, né? Onde só o sumo sacerdote, ele adentrava. Mas agora, quando Deus envia o seu Filho como propiciação, para sobre o propiciatório ser derramado o seu sangue, não é? Agora Cristo derrama o seu próprio sangue ali no monte Caveira, no Gólgota. Ali Cristo derrama o seu sangue também pelas ruas de Jerusalém, né, até chegar ao monte chamado Caveira, o Gólgota. E ali, queridos, o ato sacrificial acontece. Por quê? Porque quando o sumo sacerdote fazia as portas ou as cortinas fechadas, o Senhor agora faz o seu sacrifício para que essas cortinas pudessem se abrir. Veja que quando o ato termina e o Senhor Jesus diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, muitas coisas começam a acontecer, o dia anoitece, né? Mortos ressuscitam, mas de tantas coisas que acontecem, os tremores, o homem olhando para Cristo vai dizer: este é verdadeiramente o Filho de Deus. E muitas coisas vão acontecer, mas uma das coisas interessantes que acontece ali é exatamente o resultado da propiciação sobre o propiciatório. O véu se rasga, não de baixo para cima, mas o véu se rasga de cima para baixo, abrindo agora o acesso, aleluia, ao Pai. Veja que coisa maravilhosa, é Jesus dizendo: eu sou o sacrifício que leva todos os homens a encontrar-se com Deus, a ter a comunhão com Deus, né? Então, essa é a ação de Deus enviando o seu Filho para fazer com que o homem novamente pudesse ter esse acesso. E aí Jesus vai dizer: eu sou o único, né, que posso fazer essas coisas. Ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então o único caminho, o único que pode, né, levar o homem a ter essa comunhão com Deus direta é Jesus Cristo. Ele é o único intermediador entre o Deus poderoso, o Deus Pai e os homens. Alguém pode colocar outros nomes, né, para mediar essa comunhão, mas a Bíblia diz que é o único mediador entre Deus e os homens é Cristo. Então você quer conhecer o Pai, você quer entrar na presença de Deus só por meio ou através de Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que precisamos aceitar a Jesus, e esse aceitar não é apenas conhecer a sua história, não é apenas acreditar na sua história, mas é crer que Jesus Cristo, como unigênito Filho de Deus, sendo igual a Deus, Ele como Deus, morrendo como um homem, para, através do seu sacrifício, aleluia, na cruz, dar a todos os homens a oportunidade de se aproximar de Deus. Mas tem uma coisa importante: é preciso crer. Ele enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê. Aquele que crê pode sim, com certeza, ter essa aproximação, essa comunhão com Deus. Assim como Adão tinha no jardim toda tarde, conversava com Deus, você agora pode ter essa oportunidade. Mas como, Gleidson? Aceitando Jesus como Salvador da sua vida. E como é isso? É quando nós entregamos de verdade a nossa vida a Jesus e Ele se torna o nosso Senhor. E aí nós nos tornamos propriedade peculiar do Senhor, e não propriedade peculiar de
A, B ou C, ou de instituição A, B ou C, não. Nós somos propriedade peculiar.